tem uma diferença grande entre aquele homem que larga, que desiste, e o que foi desconectando aos poucos. O que desistiu, fechou a porta, acabou, já era. O que desconectou, ele ainda está no prédio. Ele ainda aparece, ele ainda entrega, ele ainda lidera. E opera no automático, ele está operando no automático. Não tem fogo, não tem visão, não existe a conexão com o chamado. E ele pode até chamar isso o quê? De maturidade, racionalidade. A aposentadoria espiritual, a aposentadoria do chamado, ela não tem uma data, não tem um marco, uma festa, uma placa. Como que acontece? Você para de buscar a palavra, você para de orar com fome, você para de ter relacionamento com Deus, começa a fazer as coisas por obrigação, você não busca, você começa a administrar o que você já tem. Para de arriscar e começa a proteger o que você construiu. Vira um general administrador, um general aposentado em serviço, em silêncio, sem drama, não tem nem ninguém vendo. Pedro, o apóstolo Pedro, ou São Pedro, pescou a noite inteira. Não foi por acidente, foi porque ele escolheu. Depois de negar Jesus 3 vezes, depois de abandonar o apostolado com a morte de Jesus, com a cruz, ele voltou a fazer o que ele já sabia antes de conhecer Jesus, voltou a pescar, foi ser gestor da própria vida, foi pro seguro, pro conhecido. E um dia você percebe que está fazendo a mesma coisa, administrando os talentos, o legado que você já tem, em vez de construir o reino. Gerindo o que você já tem, você deixa de se arriscar com o que ainda não existe. Até que Jesus foi até Pedro. Não foi cobrar ele, não foi para lembrar ele das falhas, não foi para exigir explicação, foi para uma reconvocação. João 21:15. Assim, após tomar o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou 3 vezes isso para Pedro. E não foram perguntas de julgamento, foram perguntas de reconexão. Jesus não estava ali para aposentar o chamado de Pedro, ele estava reconvocando o general. Sabe a diferença de um general aposentado, que deixou seu chamado, e um general reconectado? Não é energia, não é motivação, não é que o ambiente ficou favorável, é onde ele opera. O general aposentado, ele opera o que? Na memória. Eu já fui assim, eu já fiz isso, eu já tive fogo, quando eu estava conectado, quando eu vivia no chamado. Ele vive no passado do chamado, uma lembrança do que era viver em comunhão, conectado com o Criador. O general reconectado, ele vai operar o que? No hoje, não no que foi. Ele vai operar no que está sendo chamado agora. Pedro, depois de João 21, não voltou a ser o Pedro antes da negação. Ele virou outra coisa. Mais forte, mais claro, mais concentrado. Porque a reconexão não restaura o que era. Ela constrói o que ainda não existia dentro de você. Você não vai recuperar o general que você era. Você vai se tornar o general que você ainda não foi. Depois disso, Pedro foi um dos líderes, o maior líder da igreja primitiva. 3 ordens de general do reino do dia. Ordem 1. Não se compara com o que você já era. O general que você era operava com as informações que tinha. O general que você está se tornando opera com tudo que você já aprendeu desde então. Para de se comparar com a versão anterior. Não é baixar o padrão, é se reconectar com o chamado que avançou. Você também precisa avançar. Ordem 2. Identifica onde você está operando de memória. Qual área da sua vida que você está vivendo do que já foi? Negócio, a minha empresa antes. Família, antes. Espiritualidade, antes. A liderança, antes. Onde você está administrando o passado em vez de se focar em construir o futuro. Nomeia. Sem nostalgia. General não vive de glória antiga. Reconquista novo território. Ordem 3. Responde a seguinte pergunta: o que você está arriscando hoje que prova que você ainda acredita no seu chamado? Se a resposta for nada, você está aposentado. Se a resposta existir, está conectado, está reconectado. General do reino, um líder conectado com o seu chamado, não se aposenta, ele se reconecta. E reconexão não é um sentimento, é uma decisão. Pedro não sentiu vontade de voltar a viver o cristianismo, vamos dizer assim. Foi convocado, e você está sendo convocado agora. Não para recuperar o que perdeu, para construir o que ainda não existe. O general que você
é maior do general que você já foi, do líder que você já foi. Mas tem algo que ninguém fala sobre essa fase de conexão. Tem homem que se reconecta com o chamado, mas no dia a dia opera como general aposentado. E vai descobrindo a versão deles que vem por aí é muito maior do que ele aguenta. E é isso que eu vou mostrar no próximo episódio. General não se aposenta, se reconecta. E o general reconectado não volta a ser o que era. Ele se torna maior, o que ele ainda não foi. O chamado está te esperando. Cremos em Deus grande, então coisas grandes têm que acontecer, senão nada disso faz sentido. Tamo junto.